Quinta-feira passada tivemos o último debate presidencial e foi justamente lá na sala do capeta, como dizem alguns. Tivemos ali um exorcismo ao vivo, tivemos candidatos ilustres, sabe quem foi lá? Candidata Bolsonaro, isso mesmo. Você não sabia dessa? Vai saber aqui. Eu quero também falar rapidamente sobre o apoio de Neymar ao atual presidente. E em quem eu votarei? Fique até o final do vídeo que eu vou te confessar o meu voto secreto. Inscreva-se, curta, comenta, compartilha e fica comigo até o final que amanhã é dia de eleições. Dia muito especial para nós brasileiros, tá bom? Vamos ao vídeo. É notório ali, né, que vários artistas órfãos da Lei Rouanet, eles têm se manifestado em relação à política e têm manifestado apoio ao ex-presidente Lula. E eles estão corretos, óbvio, vivemos numa democracia, cada um escolhe quem bem achar melhor. Do outro lado, nós tivemos, né, acho que ontem, anteontem, Neymar Júnior, sim, Neymar, ele expressou publicamente o seu apoio ao Bolsonaro, fez um videozinho ali no TikTok, já deu milhões de visualizações. E por conta de Neymar ter se manifestado assim, vários outros artistas também fizeram o mesmo. Vimos lá Gustavo Lima, Bruno Marrone, Nenê do basquete, que jogava na NBA, o brasileiro, Rivaldo, campeão brasileiro lá, né, pentacampeão em 2002, e vários outros artistas também. E celebridades são eleitores, então faz parte do jogo que elas também se manifestem e atraiam votos, seja para um lado ou seja para o outro. Mas indo para o debate, nós tivemos Simone Tebet. Simone Tebet, eu falei errado de propósito. O Lula não consegue falar, gente. Simone Tebet, ele fala Simone Tebet. Foi muito engraçado. Teve uma hora ali onde a Simone Tebet, de tanto falar errado, eu falo errado. Simone Tebet, ela chamou Soraya Tronic de candidata a Bolsonaro. É isso mesmo. Bolsonaro rachou de rir e não perdeu a oportunidade nas suas redes sociais. Dê uma olhadinha na foto que ele colocou. Se bem que de tudo, né, ela não errou em chamar Soraya Tronic de candidata a Bolsonaro, sabe por quê? Soraya ela foi eleita senadora com base no apoio a Bolsonaro, né, na bandeira bolsonarista, melhor dizendo, né, pegou a onda ali, surfou, ela se dizia a candidata do Bolsonaro, todos os seus adesivos tinham Bolsonaro e por conta disso ela ganhou ao Senado. E teve uma parte onde, né, Bolsonaro ele passou com a carreta, de fato atropelou a Soraya Tronic, ele disse assim, olha, você se virou contra mim porque você pediu cargos. Os poucos que eu atendi depois eu retirei, porque nós vimos que eram pessoas inadequadas que você tinha indicado, né? Que Vossa Senhoria, ele ainda usa esse pronome ainda, que Vossa Senhoria indicou. E a senhora gosta de cargos, por isso a senhora ficou tão chateada comigo, porque ficou lá em Mato Grosso do Sul chupando o dedo. Sim, o Bolsonaro mandou essa aí bem no meio dela. Aí entrou então a estrela do debate mais uma vez, como do último, dessa vez foi o Padre Kelmon. E é claro, né, teve um momento ali que foi fantástico. O Bolsonaro, ele pede um direito de resposta, então ele dá uma olhada ali pro Lula e diz assim, você é um ladrão, ex-presidiário, você é um traidor da pátria. Gente do céu, representou um monte de brasileiro ali, com certeza. Mas vamos para a parte do exorcismo, que é a parte que eu quero enfatizar e para mim, particularmente, foi a melhor parte. Em um determinado momento, né, aquele esquema de debate de um de frente para o outro é muito interessante. Então, o Padre Kelmon ficou frente a frente com Lula e ele teve a coragem de dizer assim, vários de seus comparsas foram presos, disseram que você era o chefe do maior esquema de roubo, não apenas do Brasil, do maior esquema de roubo e corrupção do mundo. Renato Duque, Palocci são exemplos. O seu próprio vice disse que você quer voltar à cena do crime para continuar roubando o povo. Explica aqui para o povo brasileiro porque tanta gente próxima a você foi presa e te denunciou. Você de fato era o chefe desse esquema? Lula ficou muito bravo com essas afirmações aí. Olha, disse que o padre era um candidato laranja e depois ele começa a mentir como ele faz sempre. Ele começa a dizer de novo aqueles mesmos papinhos. Olha, eu fui absolvido em meus processos, eu fui absolvido pela Suprema Corte, eu fui absolvido pela ONU. E como Lula fala várias vezes essas mesmas mentiras, eu preciso vir aqui mais uma vez e desmentir essas falácias, esses absurdos. Primeiro, Lula não foi absolvido nesses processos. O que é ser absolvido? Ser absolvido é quando você é julgado, então os juízes olham as provas ali e chegam à conclusão, fulano não cometeu tal crime. Não foi, em hipótese alguma, isso que aconteceu com Lula. Muito menos pela Suprema Corte. A Suprema Corte nem o julgou em relação a isso. E ele ainda diz, olha, porque na ONU, a ONU nem tribunal é. O que aconteceu de fato com Lula foi o seguinte, né? Eu já expliquei isso em outro vídeo e vou explicar rapidamente de novo.
Lula foi condenado com provas sobradas por quase 10 juízes em 3 instâncias. O que aconteceu foi uma manobra política por conta de um juiz apenas do STF, Fachin, amigo de Lula e de Dilma, do PT. Edson Fachin, ele chegou à conclusão de que não era Curitiba que deveria julgar o ex-presidente, o ex-presidiário, mas sim Brasília. O que ele fez? Ele mandou o processo para a vara de Brasília, para recomeçar do zero. Haja vista que o ex-presidente tem mais de 70 anos e a lei brasileira é assim, né? Depois dos 70, os crimes prescrevem com 5 anos apenas. Então os crimes de Lula prescreveram. Em hipótese nenhuma ele foi inocentado. É um absurdo, é uma mentira, é uma fake news. Isso que ele diz, fui inocentado, e na ONU muito menos, né? E ONU não é tribunal, como eu disse aqui. Aí o padre, para terminar, ele joga de fato a pá de cal, ou melhor dizendo, a água benta, para de fato fazer demônio pular, para exorcizar de fato o ex-presidente. O padre diz assim: o senhor é um descondenado. Sim, o senhor nem devia estar aqui como candidato à presidência da República. O senhor é um cínico, o senhor mente. Aí vira um baita de um bate-boca, haja vista, né, que o demônio, o pai do Lula, melhor dizendo, o pai da mentira, fica furioso. Então o pau começa a quebrar, eles começam a discutir, e tem uma parte que as câmeras não pegam, que acontece o seguinte, né? O padre, ele mete a mão na testa do Lula ali, assim, arranca um crucifixo desse lado, e diz assim: sai desse corpo que não te pertence, Satanás! E Satanás responde: longe de mim, nem eu tenho coragem de entrar nesse cara, e para com isso! Óbvio que é brincadeira, né, gente? Isso não aconteceu, não. Aí Lula ainda diz: eu vou voltar a ser presidente, padre. Vai não. Não vai não. No dia seguinte ao debate, para variar a esquerdalha, a grande mídia vai descer o porrete no padre, com razão, óbvio, ficaram muito bravos. Eles disseram que o padre se declarou padre. Uma que é mentira, né? Ele é um padre. Mas ainda que não fosse, espera um pouco. Veja comigo, segundo a própria lógica esquerdista, a própria crença esquerdista, identidade não é uma decisão pessoal? Ora, se o padre diz que é padre, a gente precisa aceitar que ele é padre. Ué, se um homem biológico diz que pode ser mulher, simplesmente, olha, eu me sinto mulher, eu sou mulher, nós temos que aceitar. Por que um padre não pode dizer isso? Eu sou padre. Ou ele poderia dizer, né, estou me sentindo padre. Acho que na linguagem de gênero hoje em dia seria o padre fluido. Né? No momento agora eu estou me sentindo padre. O critério tem que ser o mesmo. Afinal, ele poderia ainda, né, dizer assim: minha batina, minhas regras. Estou me sentindo padre agora, acabou. Queridos, nós vivemos uma democracia. Por enquanto, claro, né? E você vota em quem você quiser, mas como cristão, você não deve acreditar em candidatos que dizem querer ajudar os mais vulneráveis e não se posicionam, por exemplo, contra o aborto. Quer alguém mais vulnerável do que uma criança no ventre materno, sem a possibilidade alguma de defesa? Gente, se estiver ouvindo chorinho de fundo aí, é o Heitor, tá? Hora do almoço, tô gravando. O nosso salmo, o Salmo 139, o Salmo dos cristãos, vai dizer assim: teus olhos viram a minha substância ainda sem forma. E no teu livro os dias foram escritos, sim, todos os dias que me foram ordenados, quando nenhum deles ainda havia. Além do mais, nós vemos João Batista, quando Isabel chega diante de Maria grávida de Jesus, né? A mãe de João Batista grávida dele, Maria está grávida de Jesus. E João Batista se alegra por conta simplesmente de Maria estar perto dele. Olha que interessante, ou seja, ali no ventre nós já vemos sentimentos, já vemos que as crianças sentem. Como pode um cristão apoiar alguém que apoia o aborto? E a esquerda diz que quer vencer o ódio com o amor, mas eles não explicam como eles vencem o ódio matando crianças indefesas. Meu posicionamento e o meu voto é o seguinte: ora, não há candidatos perfeitos, sabemos disso. Como cristãos, nós não devemos colocar a nossa esperança em um homem, nem mesmo em um sistema de governo. Por quê? Porque o nosso reino não é desse mundo. Todavia, nós devemos procurar a paz na cidade. É isso que Jeremias vai dizer, né? Ele diz assim para o povo: procurem a paz na cidade. Por quê? Porque na paz da cidade vocês terão paz. E você sabe, não há paz em países comunistas, não há paz em regimes comunistas. Diante do cenário atual, querido, não há outra opção para nós que somos cristãos a não ser Jair Bolsonaro. Tem que ser ele. O seu governo tem falhas? Óbvio que tem. Eu concordo com tudo? Claro que não. Mas ele é a única opção diante de uma ideologia maligna esquerdista que quer acabar com o cristianismo, que quer nos calar, que quer nos censurar. Lembre-se, é disso que nós precisamos, né? Deus, pátria e família. Aqui em casa nós já temos 3 votos pro Bolsonaro. Eu, minha esposa e... Vem aqui, meu filho. Cadê? Meu mais velho. Corta, né? Esse aqui é o meu mais velho. Cauã tem 17 anos, ele tirou o título especificamente para votar esse ano. E vai votar em quem, não? Bolsonaro, né? Aí deles falasse Lula aí, não? Porrada nele.
Aqui em casa, de fato, nós acreditamos que o presidente pode fazer um segundo mandato ainda melhor do que o primeiro. Pois sabemos que o primeiro não foi fácil, foi bem conturbado. Além dele pegar um país totalmente endividado por conta das corrupções petistas, tivemos pandemia, tivemos guerra, meu Deus do céu, né? E ainda assim fez muita coisa. Ainda assim eu acredito que o saldo é positivo, porque o desemprego tem caído, a criminalidade tem caído, nós temos uma das gasolinas mais baratas do mundo, nós temos liberdade de expressão, liberdade de crença, de expressarmos a nossa fé. O presidente que você vai escolher é muito importante, mas não esqueça que um parlamento alinhado com o executivo é de fundamental importância também para que o nosso país possa de fato progredir. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a escolha da nossa nação nesse próximo domingo, tá bom, meus queridos? E eu peço a você, deixa aqui embaixo seu comentário sobre o debate. Se você concorda ou diverge de mim também não tem problema, porque até então nós vivemos uma democracia, então não há problema você discordar, tá bom? Essa é a minha opinião, é o que eu penso e eu quero saber aqui nos comentários qual é a sua opinião também, tá bom? Deus te abençoe e até a próxima.